Fala, Taubaté, Rogério Salva-Vida aqui mais uma vez com a palavra de Deus. Hoje nós vamos orar. No final, a oração de perdão. E acredito eu, com a graça e misericórdia de Deus, Ele vai nos conceder esse perdão das coisas que nos afligem, das coisas que nós às vezes falamos, das coisas que pensamos. Então vamos entregar para Ele e pedir a sua graça. Tem momentos em nossas vidas que achamos que somos esquecidos por Deus. Quem já não disse isso uma vez? Até parece que o Senhor esqueceu de mim. Quem já não falou isso? Porque somos falhos, somos pecadores, somos miseráveis. E Deus, Ele conhece a atitude de cada um dos seus filhos. Ele conhece os pensamentos, Ele conhece o jeito de agir, de pensar, falar, fazer. E tem horas que achamos que estamos perdidos. E o Evangelho hoje, ele nos traz uma mensagem grandiosa, aonde Jesus fala conosco através da sua palavra. Porque se você acha que estava perdido, hoje você foi encontrado em nome de Jesus. E a palavra diz assim no Evangelho de Mateus 18, do 12 em diante, e a palavra diz assim: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Que vos parece, se alguém tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará as 99 nos morros, para ir à procura daquela que se perdeu. E se ele a encontrar, em verdade vos digo, terá mais alegria por esta do que pelas 99 que não se extraviaram. Do mesmo modo, o Pai que está nos céus não deseja que se perca nenhuma desses pequenos. Essas são as palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Olha a mensagem de Deus para nós. Chega a arrepiar, sim ou não? Aonde Deus, Ele desce na palavra e nos coloca uma situação de reconhecimento, uma situação que, independente da situação, se nós se arrependermos, se nós voltarmos para a graça, se nós voltarmos para o caminho, independente de estar perdido, Ele vai nos colocar no ombro e vai nos levar, porque a graça dele está por aquela ovelha que se perdeu. Eu me lembro nessa mensagem, quando eu estava fazendo missão na casa terapêutica, aonde a gente tinha um projeto, a gente levava a palavra. Todo mês a gente descia a serra
chuva, sol, frio, a gente ia para poder levar a mensagem de Deus para os nossos irmãos. Muitos dos irmãos hoje estão trabalhando, muitos irmãos voltaram para as vestes novas, muitos irmãos saíram do caminho errado. E a graça não é nossa, a graça é de Deus. Toda honra e toda glória é dada para Ele, não para nós. Nós somos apenas mensageiros, nós apenas instrumento em suas mãos. Já perdemos vários irmãos também, outros já não estão aqui, já estão morando com Deus, e creio que se arrependeu das coisas que fez, das coisas que estava fazendo. Isso é o que engrandece nós a cada dia, de sabermos que os irmãos, eles estão por aí, buscando, lembrando das mensagens, e uma dessas mensagens era essa: a ovelha perdida, a ovelha desgarrada. E quando eu prego essa mensagem, eu lembro de mim também. Sempre fui considerado uma ovelha negra da família, aonde os irmãos que achavam que era certo caminhavam no caminho deles, outros se dispersaram, outros mudaram de religião, enfim, mas a graça é para todos, independente da situação. Nós temos um Deus que nos protege, nos guarda, e a cada dia Ele nos corrige dos pensamentos, das atitudes, dos caminhos. E terá momentos em nossa vida que sempre vamos achar isso, que somos esquecidos por Deus. Eu digo esquecido por Deus, porque a família é humano. A família já não vale mais. A família é você, sua mulher, seus filhos. Essa é a sua família. E muitas das vezes as pessoas esquecem que a gente tem outras famílias. Tem primos, primas, sobrinhos, que são também da família, mas que já se afastaram. Vão se lembrar? Sim, mas tudo vai ser lembrança. Não vai ser mais aquela ficção, não vai ser mais aquele momento, porque cada um adquiriu a sua família. Mas hoje, Jesus nos ensina que nenhuma ovelha é esquecida ou largada para trás. Para quem era uma ovelha negra, hoje eu creio que Jesus me acolheu e não me largou para trás. E é nesse momento que eu sempre exalto o nome dele. Porque o bom pastor, ele sempre buscará aquela ovelha que se perdeu. Independente das situações, independente dos lugares, dos caminhos que ele andou, ou que ele anda, ou que ele vai andar, Deus, o bom pastor, ele sempre buscará aquela ovelha que se perdeu. Pois ele nunca, nunca vai desistir de nós. Então, meu irmão, não pense que você foi esquecido. Ah, meu irmão, se eu contasse a minha história, eu tenho andado por caminhos difíceis, caminhos tortuosos. Às vezes eu penso assim que estou num caminho cheio
de pedras, de pedregulhos, caminhos duvidosos. Já fui para o caminho errado também, irmão. Já tive usando drogas, bebendo. Irmão, se eu contar um pouquinho da minha história, mas eu quero dizer para você, irmão, você não foi esquecido. Confia, pois o amor de Deus é condicional. É incondicional o amor de Deus. O amor dele é eterno. O amor dele é capaz de transformar, de fazer uma nova pessoa, de ser restaurado pela graça dele. Pois ele é fiel para cumprir. Sempre busca um coração arrependido. Só que ele precisa que você dê autoridade para ele poder entrar. Ele deixa 99 ovelhas e vai atrás daquela que se perdeu. Hoje você pode ser uma dessas ovelhas perdidas, mas você pode ter certeza que ele vai te buscar. Então você não está perdido. Pode dizer isso para você mesmo: eu não estou perdido. Porque Deus, ele vai te encontrar. Pode demorar dia, mês, anos, mas ele vai te encontrar. Às vezes, ele só está te dando esse tempo para você refletir, pensar se realmente você quer voltar para ele. E a palavra vem nos dizer que hoje o céu entra em festa por ter encontrado a ovelha perdida. Mas hoje, meu irmão, o céu entra mais em festa por você estar ouvindo a palavra de Deus e deixar ser encontrado. Essa é a parábola. É para nós nos despertar. É uma parábola de amor, de fé, uma palavra de compreensão. Hoje é tempo de conversão. E Jesus nos convida a se converter, pois ainda estamos perdidos. Deus, ele deu o seu Filho único para os nossos erros. Deus deu o seu Filho único em prol de nossos pecados. Deus deu o seu Filho único para nos resgatar novamente. E hoje nós estamos perto da conversão. Mas para isso, ele quer te encontrar. E quando examinamos o nosso coração, a nossa vida, fazemos um exame de consciência, nós colocamos nos pés da cruz tudo
os nossos pecados, as nossas adversidades, os nossos erros, os nossos acertos. E hoje temos que examinar nossa consciência para ver aonde queremos chegar. Onde nós vamos romper laços de amizades. Onde aquelas pessoas que não somam com a gente não precisa fazer parte da nossa história. Onde aquelas pessoas que só vão te julgar, só vão te criticar, elas não vão querer te ouvir porque a verdade corrói, machuca. Então nós temos que romper esses laços. Pessoas que às vezes estão próximo da gente, são laços que não vai fazer diferença de se perder. E quantas pessoas ainda com o coração peludo, com o coração cheio de mágoa, rancor, vingança, pessoas que trabalham mais com autoridades, pois têm o poder na mão, mas ainda está indo na igreja, já teve enfermidade, já passou por enfermidade, tem enfermidade vindo ainda, e as pessoas ainda não se convertem. Não teve o verdadeiro encontro com Deus. Às vezes Deus dá sinais. Aí você pode falar, mas irmão, a palavra diz assim que Deus já deu sinais lá para Jonas e Nínive. Não! Deus está dando sinais hoje para mim e para você. Hoje Ele está nos dando uma nova oportunidade de conversão. Coração peludo é um coração rancoroso. É um coração que não aceita a verdade. Se converte hoje. Se arrependa. Já fizemos a oração do arrependimento. Hoje nós vamos fazer a oração do perdão. Que às vezes precisa perdoar alguém, mas não perdoa. Ele está à porta para o verdadeiro encontro. Pois a vontade de Deus é que nenhuma ovelha se perca. Principalmente aquelas que passam em sua vida. Aquelas que passaram em sua vida. Por isso é tempo de conversão, por isso é tempo de você mudar o caminho. Voltar ao primeiro amor. Porque se Jesus jamais te esquece, por que você está esquecendo das pessoas que te quer bem, que te agrada? Hoje o céu entra em festa, pois a palavra vai tocar o seu coração. Hoje a palavra toca o seu coração, porque ele faz parte dessa história. Essa parábola nos chama para ajudar aquelas que se afastou, aquelas ovelhas que estão afastadas.
ela nos coloca a buscar a confissão, a reconciliação. Ela nos coloca, nos convida a renovar nossa aliança com Deus. Não podemos se alegrar por aquelas que se afastaram, não. Pois a cruz já foi o sacrifício. Jesus já foi o próprio sacrifício por todos. Hoje, Deus olha por cada um de nós para não se perder. Deus não quer ninguém da pastoral, do grupo, da igreja, da acolhida. Ele não quer que ninguém se perca. Por isso, temos que ir atrás dessas pessoas, dos servos, renovar os seus carismas. Não deixe que elas se percam, pois nós somos as ovelhas do Senhor. E quantas ovelhas perdidas estão por aí? Quantas ovelhas se perderam? Grupos de orações vazios. As pessoas se esfriaram. Já não querem mais saber de Deus. Sabe por quê? Receberam a graça. Já receberam as bênçãos. São tudo leproso. Servos de grupo de oração leprosos. Recebe uma graça, mas não volta para agradecer. Pessoas que participam de grupo de oração recebem graça e não voltam. Se afastaram, se esfriaram. Deus não quer que ninguém se perca. O bom pastor, ele vai atrás das suas ovelhas. Ele não pode deixar ela se perder. E quando ele a acha, o céu entra em festa. Pessoas que se afastaram de grupo de oração por causa de conflitos, falta de perdão, mágoa. Pessoas ainda que estão ainda com rancor. Porque ele escolheu fulano e não escolheu eu? Estão esquecendo da cruz. Grupo de oração é um novo Pentecoste. É reconciliação com Cristo, com o Espírito Santo, batismo no Espírito Santo. Acabou tudo, a igreja se esfriou. Coordenadores, já não estão mais com fogo, com oração. Falta de perdão. Nariz empinado. Vão atrás de cargo. Igreja não tem cargo, é ministério. Nós precisamos orar. Nós precisamos orar a oração do perdão, sim. Mas hoje nós temos que pedir perdão a Deus. Orar e pedir perdão a Deus. Por isso eu convido você, meu irmão, a orar.
Pai celestial, papai amado, papai querido, aproximo do teu trono da graça, consciente das minhas necessidades de perdão. Como Davi, Pai, que clamou após o seu pecado com Batseba, eu também clamo, cria em mim um coração puro, ó Deus. Renova em mim um espírito salvador, um espírito estável. Senhor, eu peço perdão por meus pensamentos impuros, palavras ofensivas e ações egoístas, Pai. Perdoe-me por ter negligenciado tua palavra e por ter buscado satisfação em coisas que não te agradam, coisas que não vêm, Pai, para o crescimento. Pai, eu não quero ser um publicano no templo. Bato no peito e digo, Pai, Deus, tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Tenha misericórdia de mim, que sou pecador. Pai de bondade, Deus de amor, sei que o teu perdão é maior do que os meus pecados. Ajuda-me a aceitar tua graça plenamente na minha vida, sem duvidar da tua misericórdia, que eu possa experimentar a libertação que vem do teu perdão. Senhor, como o Senhor disse para aquela mulher, seus muitos pecados foram perdoados. Concede-me força para viver uma vida digna do teu perdão. Quero testemunhar sempre a tua mensagem, a tua palavra, a tua graça e as tuas bênçãos. Por isso, Pai, eu quero lhe entregar todo o meu coração, para que a minha fé, Pai, para que a minha fé seja aumentada. Por isso, Pai, aumente a minha fé. Tudo isso, Pai, eu entrego em nome de Jesus. E aqueles que vão ouvir, que possam dizer amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Uma ótima noite na presença do Espírito Santo.